Olá irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para quem nos assiste pela primeira vez, o meu nome é Nathan e nós somos o Remanescente, Apocalipse 12:17. Neste vídeo vamos falar de um tema específico, que é a Páscoa. Mas antes de falarmos da Páscoa, teremos que falar sobre o calendário. Isto é o calendário bíblico, que também posso chamar de calendário de Deus, para termos a noção de como é que são apontados os tempos das solenidades de Deus, porque a Páscoa é uma das solenidades de Deus. Então, antes de nós começarmos, vamos primeiro orar. Eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Pai, invocamos a Tua presença neste estudo, que nos possas assim ajudar, que possas assim iluminar-nos com a Tua luz, para que possamos entender todas as coisas que vamos ler. Abençoa cada um de nós, santifica-nos na Tua Palavra, porque a Tua Palavra é a verdade. Ajuda-nos, por favor, ó Pai, e não permitas que possamos nos distrair, mas que estejamos, Pai, atentos a fim de compreendermos todas as coisas. Em nome do Teu Filho Yeshua agradecemos e dizemos assim, amém. Então, neste caso, vamos começar por falar do calendário atual que nós temos. Nós temos um calendário que é chamado de calendário gregoriano. Este calendário tem uma existência de perto de 500 anos. Pronto. Este calendário foi promulgado pelo Papa Gregório XIII e ele reuniu então vários especialistas para poder fazer alterações ao calendário que existia na época, em 1582. Então, o calendário que existia na época era o calendário juliano. Mas só para terem noção, o calendário que utilizamos atualmente teve o seu primeiro dia no dia 15 de outubro de 1582. Portanto, é um calendário recente. E o calendário juliano, que foi substituído por este calendário, é um calendário que teve início no ano 45 a.C. Pronto, é assim que tanto o gregoriano também se refere, não é? Tem o ano 0, DC ou AC, não sei se o 0 é DC ou AC, e depois tem o ano 1, que é antes de Cristo, e tem o ano 1 depois de Cristo. Mas uma coisa é certa, o Messias não nasceu no ano 0 do calendário gregoriano. Isto está comprovado porque o Herodes o Grande, que perseguiu o Messias para matá-lo quando ele nasceu, ele morreu no ano 4 a.C. Portanto, não podia ter morrido antes do Messias ter nascido se ele perseguiu o Messias. Mas indo então para o que interessa, então tudo começa em Gênesis capítulo 1, quando Deus cria a terra e os céus. Se nós formos para o verso 14, Deus disse o seguinte: E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e para anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã o dia quarto. Ou seja, foi no dia quarto da criação que Deus criou os dois grandes luminares e também as estrelas. E Deus colocou-os nos céus para poderem iluminar a terra,
e o luminar maior que o Sol, então foi posto para governar durante o dia, por isso que durante o dia temos a luz do Sol, e o luminar menor que a Lua foi posto para governar durante a noite, em companhia das estrelas. Mas se nós voltarmos aqui para o verso 12, há uma coisa importante aqui que diz: para haver separação entre o dia e a noite, ou seja, estes luminares seriam os responsáveis para determinarem o dia e para determinarem a noite. Então, continua dizendo: e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e para anos. Então, nesse caso, Deus está a determinar com a sua palavra, e assim aconteceu e permanece assim até hoje, que estes luminares, o Sol, a Lua e as estrelas, seriam eles para determinarem os tempos, os sinais, e também para determinarem os dias e os anos. Ou seja, é através destes que nós chamamos de astros, destes astros que estão nos céus, o Sol, a Lua e as estrelas, que nós conseguimos determinar o tempo, os anos, os dias. Também conseguimos assim contar as semanas, contando os dias, e conseguimos também determinar os meses. Então, esta é uma das funções desses luminares, porque eles não servem apenas para iluminar, mas também servem-nos como se fosse um relógio, mesmo por cima das nossas cabeças. Então, o que é que eu quero dizer com isso? É porque, na verdade, o calendário de Deus funciona exatamente com estes luminares. No livro de Levítico 23, no capítulo 23, nós encontramos as solenidades de Deus, que são as festas de Deus. Mas eu gostava primeiramente de mostrar-vos aqui um verso, que é o verso 24. Este verso 24 diz o seguinte: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês sétimo, ao primeiro do mês, tereis descanso, memorial com sonido de trombetas, santa convocação. Isto é uma solenidade de Deus, chama-se a Festa das Trombetas. E nós vamos fazer um vídeo em que vamos falar somente das solenidades de Deus, das suas festas, e vamos ver também o que se falou sobre essas festas no Novo Testamento, porque sim, há alguma menção que se refere a essas festas no Novo Testamento. Mas no caso, nós nos focando aqui nesse verso 24 do capítulo 23 de Levítico, Deus está a dizer que no sétimo mês do calendário bíblico, do calendário de Deus, ao primeiro do mês, no primeiro dia do mês, tereis santa convocação, ou seja, haverá uma santa convocação, que é o ato deles reunirem-se em Jerusalém. Faziam todos os israelitas iam para Jerusalém para poderem então comemorar esta festa, não é? Então diz aqui memorial com sonido de trombetas, por isso chama-se Festa das Trombetas, porque é um memorial com sonido de trombetas. É uma festa onde mais toca-se as trombetas, não é? Então vai ser santa convocação. Então nenhum trabalho servil fareis, mas oferecereis oferta queimada ao Eterno Yahvé. Pronto, esse é outro assunto. Agora, o que eu quero reter é primeiro dia do sétimo mês, como podem ver aqui, diz no mês sétimo ao primeiro do mês. Então, se esta é a festa das trombetas, no mês sétimo ao primeiro do mês, e nós temos aqui um salmo, que é no Salmo 81, Salmo capítulo 81, do verso 3 ao verso 5, diz assim: tocai a trombeta na lua nova, no tempo apontado da nossa solenidade.
porque isto era um estatuto para Israel e uma lei do Deus de Jacó. Ordenou em José por testemunho quando saíra pela terra do Egito, onde ouvia uma língua que não entendia. O que é que eu quero que possamos reter aqui? Este salmo está a se referir a uma solenidade, que é a festa das trombetas, aquela que vimos em Levítico 23, verso 24, capítulo 23, verso 24. Então, em vez de dizer tocai a trombeta no primeiro dia do 7º mês, aqui está a dizer tocai a trombeta na lua nova, no tempo apontado da nossa solenidade. Então, qual é esse tempo apontado da solenidade na lua nova? É exatamente aquilo que nós vimos. Está aqui no verso 3, como podem ver, tocar a trombeta na lua nova. O que acontece é que no calendário de Deus, todas as luas novas determinam o primeiro dia do mês. Por isso, podia tanto dizer primeiro dia do 7º mês, como também podia dizer na lua nova, e falando da festa das trombetas, todo mundo já sabe que sim, é o primeiro dia do 7º mês. Por que lua nova? Porque como todos os primeiros dias de todos os meses é lua nova, então todos os primeiros dias do 7º mês de todos os anos calha sempre na lua nova. Por isso que aqui diz tocar a trombeta na lua nova, se referindo à festa das trombetas que está em Levítico 23, 24. Podemos ver também no livro aqui de Isaías, do profeta Isaías. Isaías 66, o último capítulo. Aqui tem uma profecia para os últimos tempos. Nós vamos diretamente para o verso 23. Então, no verso 23 diz o seguinte: e será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Eterno Yahweh. Desde uma lua nova até a outra, desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante o Eterno Yahweh. Ou seja, são 2 ciclos. É um ciclo semanal de um sábado para outro, e é o ciclo mensal de uma lua nova para outra. Ou seja, assim nós temos mais uma vez a confirmação que sim, o ciclo mensal no calendário de Deus é de uma lua nova para outra lua nova. Por isso que todas as vezes que é lua nova é sempre primeiro dia do mês no calendário de Deus. E é necessário nós retermos estas coisas. Agora vamos saber como é que Deus determina o início e o fim de um dia, não é? Nós já temos o ciclo mensal, já temos o ciclo semanal, de um sábado para outro é uma semana. Isto é uma coisa que todos nós sabemos, mas não é que o sábado é o primeiro dia da semana, não devemos confundir isso. Por quê? Porque nós já temos em Gênesis dizendo que Deus criou o mundo durante 6 dias e ao 7º dia descansou, por isso que Ele abençoou e santificou o 7º dia, nesse caso o sábado, e diz lá mesmo, por isso que abençoou o sábado, porque nele descansou de toda a sua obra, e lá diz que o sábado é o 7º dia, portanto nisso não vamos confundir. E também não vamos confundir dizendo, neste caso então, a lua nova também é o último dia do mês. Não é o último dia do mês, porque vocês viram que a festa das trombetas é sempre no dia 1 do 7º mês e é sempre lua nova. Portanto, todas as luas novas é dia 1 de cada mês. Agora vamos ver quando é que começa o dia. Porque nós no calendário gregoriano, o dia começa à meia-noite e termina às 23h59 e quase meia-noite, pronto.
No verso 32, capítulo 23 do Levítico, verso 32, cá está, diz assim, está a falar de uma das solenidades, então diz o que é que vai, como é que vão observar esse dia, diz assim, sábado de descanso vos será, então afligireis as vossas almas, aos 9 do mês à tarde, afligir as almas, isso é no dia da aflição, não é? Aos 9 da tarde, diz aqui, aos 9 do mês à tarde, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Ou seja, neste caso, de um pôr do sol ao outro pôr do sol, vai-se celebrar o dia do sábado, que não é o sábado semanal, de lembrar que a palavra sábado vem do Shabat, e o Shabat significa descanso, ou seja, Deus estava a dizer, celebrareis o vosso descanso, não é? Neste caso, do pôr do sol até o outro pôr do sol, esse é o ciclo do dia. Quando o sol põe-se e já anoitece, o dia começa, ou seja, o dia começa com a noite. E depois, quando amanhece e depois vem o outro pôr do sol, já está a terminar o dia. E quando o sol põe-se, ali já começa um outro dia. Portanto, este é o ciclo diário, não é da meia-noite até meia-noite, mas sim de um pôr do sol até o outro pôr do sol. Conta-se um dia no calendário de Deus. Por isso que vocês devem conhecer alguns irmãos que guardam e observam o mandamento do sábado, da guarda do sábado, e eles, a partir de sexta-feira ao pôr do sol, eles deixam já todo o trabalho, e no sábado, ao pôr do sol, depois do pôr do sol, alguns deles já retomam o trabalho. Aqueles que durante esse período de um pôr do sol da sexta-feira até um pôr do sol do sábado, eles ficam descansando. Por quê? Porque isto é que determina o dia para Deus. Então, para não transgredirem, porque se meterem em mente, o Papa Gregório mudou o dia de uma meia-noite para outra meia-noite. Pronto, isso poderia ter sido até no calendário juliano que já tivesse sido feita essa alteração. Também o calendário juliano veio substituir no ano 45 a.C. um calendário romano, que era um calendário também lunisolar, que é um calendário mais ou menos assim como este calendário de Deus, que tem em conta o ciclo solar, mas também o ciclo da lua. Então, nesse caso, nós temos já este ponto. O ciclo do dia é de um pôr do sol para outro, e o ciclo da semana é entre um sábado e outro. Neste caso é domingo, primeiro dia da semana, e sábado, último dia da semana, que é o sétimo dia da semana. E temos o ciclo mensal, que é de uma lua nova a outra lua nova, ou seja, a lua nova é o primeiro dia, e é o primeiro dia da lua nova, porque a lua nova tem uma duração de por aí 3 dias. Então é o primeiro dia da lua nova, e isso faz muito sentido. Por quê? Porque eles tinham testemunhas que colocavam para poderem observar a lua, e quando eles detectavam que já era lua nova a olho nu, eles anunciavam então o primeiro dia do mês. Isso por quê? Porque a lua nova é a única fase da lua que dá para podermos ver com mais precisão que já é lua nova, sem a ajuda de qualquer instrumento. Quando vocês veem a lua nova, a lua fica mesmo totalmente escura, e no segundo dia da lua nova já aparece uma parte um pouco clara, mas muito fina, e assim já começa a ficar cada vez mais clara a lua passando os dias. E Gênesis capítulo 1, verso 5, como podem ver aqui, diz: e foi à tarde e amanhã o dia primeiro. E também podemos ver isso em mais outros versos. Por exemplo, aqui no verso 13 diz o seguinte também: e foi à tarde e amanhã o dia terceiro. Isso por quê? Porque o dia começa com
a parte da noite e depois amanhece, e quando vem a outra noite já é outro dia. Então tarde e manhã, e assim passou o primeiro dia, tarde e manhã, e assim passou o segundo dia. Só para verem que isto sim coincide com aquilo que nós vimos lá nos outros versos. Agora, para nós vermos o ciclo anual, isto está no livro de Êxodos. No livro de Êxodo, capítulo 12. Então, aqui no verso 2, Deus fala para... No verso 12, Deus fala para Moisés e para Arão, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Portanto, o mês em que eles saíram do Egito, Deus estava a lhes dizer: esse vos será o princípio dos meses. Agora, há aqui uma coisa. Da mesma forma que Abraão observou a lei de Deus e guardou a lei, mas ainda Moisés não tinha recebido a lei, Noé guardou a lei de Deus, e nós vemos aí alguns vestígios do cumprimento de alguns mandamentos que estão na lei, mas ainda não tinha sido dada a lei a Moisés, ou ao povo através de Moisés. Mas depois Deus veio dar-lhes a lei, e lhes deu a lei, e até pode ser, para muitos pode parecer que era uma coisa nova para eles, mas não era uma coisa nova, porque lá em Gênesis, antes de eles receberem a lei, nós vemos aí muitos vestígios do cumprimento da lei, e até, por exemplo, no caso de Abraão, eu acho que, não me lembro agora o capítulo, afirma mesmo que o Abraão guardou toda a lei e todos os estatutos de Deus. Portanto, eles conheciam isso. Agora, nós estamos perante uma situação em que os filhos de Israel foram parar no Egito, ficaram lá, eu acho que 400 anos, se não me engano, ou qualquer coisa assim, porque o apóstolo Paulo diz: a lei que veio 400 anos depois, se calhar é desde a promessa até a saída do Egito, por aí. Já não me lembro quantos anos, mas estudando isso nós conseguimos chegar lá, já tínhamos chegado lá, eu é que esqueci. Eles ficaram lá muitos anos e eles multiplicaram-se lá e vieram novas gerações lá, e eles devem ter aprendido a observar também o calendário egípcio, ou talvez se esqueceram de observar uma coisa que já conheciam e observavam através dos seus pais, neste caso Jacó, José, Judas e mais outros patriarcas, ou esqueceram-se e Deus estava a recordá-los, ou talvez mesmo eles não sabiam, nunca ficaram a saber disto e Deus estava a ensiná-los. Mas uma coisa é certa, Deus estava a lhes dar, Deus estava a os trazer de volta para aquilo que era dele, para que eles não seguissem as coisas dos homens. Então Deus estava aqui a determiná-los que este mês em que vocês se encontram é o princípio dos meses. Portanto, o mês em que eles saíram do Egito é o primeiro mês. Agora, como é que nós sabemos qual é o mês que saíram do Egito? Nós vamos ler o capítulo 12 e vamos poder entender qual é o mês que saíram do Egito. Mas antes disso também, nesse caso, vamos passar já para a Páscoa, porque é estudando a Páscoa que também vamos poder perceber em que mês é que eles saíram do Egito, em que época do ano. Mas só para ser já, para poder vos dizer já, eles saíram numa época em que eles estavam, que as colheitas estavam prontas. É um mês chamado Aviv. Por quê? Porque é o mês de Aviv. Aviv tem a ver com isso, da agricultura. Como eu estava aqui a ver, estava a procurar na internet alguns significados de Aviv. Nesse caso, em português, disse Abib. Alguns dizem que é o grão recém-amadurecido. Alguns dizem que são as espigas novas. E alguns até pareciam
estar ligados ao judaísmo, disseram que Aviv significa primavera. Portanto, foi no mês do equinócio vernal, que é este mês em que nós nos encontramos, mês de março, no calendário gregoriano. Mas isto costuma variar, por isso que também as datas do calendário de Deus, quando nós as convertemos para o calendário gregoriano, vai sempre variando, sempre. Por exemplo, a Páscoa vai variando entre o mês de março e o mês de abril. E se nós falarmos da festa lá das trombetas, que nós vemos aí no sétimo mês, o primeiro dia do mês, vai sempre variando entre setembro e outubro. Por quê? Porque lá está, o calendário gregoriano é um calendário muito fixo, não é totalmente fixo, por isso tem 350 e 360 dias, assim, mas é um pouco mais fixo, não é? Já o calendário de Deus é um calendário flexível, que segue aquilo que vai acontecendo lá em cima, com o relógio que Deus colocou por cima das nossas cabeças. Segue o ciclo solar e segue também o ciclo da lua, portanto tenta sempre acompanhar. Por isso também que há sempre acertos de 3 ou 2 anos, faz-se sempre acertos, que é para quê? Para poder estar sempre acompanhando esses ciclos. Por isso que de 3 ou 2 anos, às vezes são 3 anos, às vezes são 2 anos, aparece sempre o 13º mês, e isso já é um pouco mais complexo, e isso é uma coisa que também vocês podem ir pesquisar, que é para não tomarmos aqui muito tempo, porque pode-se fazer um vídeo de 1 hora só a explicar como é que funciona aquele do 13º mês. Então é um 13º mês que é para se fazer o acerto, porque é um calendário que vai acompanhando sempre as alterações dos ciclos. Por isso que sempre calha a época das colheitas na época da Páscoa, mas a Páscoa tem uma data fixa, como nós vamos ver aqui, e nós podemos ver resumidamente a instituição da Páscoa, não é? No livro de Levítico 23, que é o livro e o capítulo onde eu vos disse que temos as solenidades de Deus. Se vocês lerem aqui, Deus diz, fala aos filhos de Israel: as solenidades do Eterno Yahweh que convocarei serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. 6 dias se fará, trabalho se fará, mas o 7º dia será o sábado de descanso, santa convocação. Nenhum trabalho fareis. Sábado do descanso é em todas as vossas habitações. Então começa precisamente aqui as festas, diz: estas são as solenidades do Eterno Yahweh, as santas convocações, que convocareis ao seu tempo determinado. Lembram do capítulo 81 dos Salmos, lá do verso 3 a 5, mais precisamente o verso 3, dizia: tocai a trombeta no tempo determinado na solenidade do nosso Deus, não é? Portanto, estava a se referir a uma dessas solenidades, no tempo determinado, não é? Então diz aqui: no mês primeiro, no primeiro mês, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Eterno Yahweh. É isso aí. Então ficaram já a saber que a Páscoa de Deus é todos os dias 14 do primeiro mês, mas não é dia 14 de janeiro, porque janeiro é um dia, é um mês do calendário pagão, que é o calendário gregoriano. Então o calendário de Deus, o primeiro mês do calendário de Deus, nós vamos poder ver um pouco mais sobre isso. Mas o que é melhor é vocês usarem mesmo um calendário, por exemplo, o calendário judaico. O primeiro mês do calendário judaico eles chamam de calendário civil, depois o calendário de Deus eles chamam de calendário religioso. Então, isso em Israel, né? Lá em Israel chamam do calendário de Deus de calendário religioso, e o calendário deles, os judaicos, chamam de calendário civil. Vocês podem ver o calendário deles, que é o calendário judaico. Vocês podem baixar isso, existem aplicativos, ou na internet, em páginas web, tem estes calendários. O que é que acontece?
o sétimo mês do calendário de Deus, eles transformaram-no como no primeiro mês do ano. Essa é a única diferença que até hoje eu conheço. É uma coisa que ainda tenho que estudar melhor entre as diferenças. Mas eles, quando vocês veem lá o mês de Nissan, que era um mês chamado Abib antigamente, passou a ser Nissan, que é o nome que eles trouxeram da Babilônia, depois do cativeiro. Antes do cativeiro, desde Moisés até o cativeiro, ou mesmo antes de Moisés, não sei. Mas até o cativeiro chamavam este mês, o primeiro mês do calendário de Deus, de Abib. Agora ele está por aí no terceiro ou quinto mês, por aí, do calendário deles. Por quê? Porque fizeram do sétimo mês do calendário de Deus o primeiro mês do calendário civil deles, que é o chamado calendário judaico. Então, se vocês tiverem aquele calendário, é só vocês irem para o mês que eles chamam de Nissan. Este é o mês de Abib, e aquele mês é o primeiro mês do ano do calendário de Deus. Depois todas as coisas se seguem igual, o início dos meses até o fim do mês, os sábados e essas coisas todas, permanece tudo igual, até os 13º mês, quando vem que é para fazer os acertos, é tudo conforme aquilo que Deus indicou, porque Deus determinou que o primeiro mês terá que ser sempre na altura do Abib, não é? Porque é o mês em que não sei se é o trigo ou qualquer coisa assim, ou cevada, qualquer coisa, que fica pronto. Então é sempre o mês em que isto acontece que terá que ser o primeiro mês. Assim Deus determinou, por isso que acontece que chega ao 12º mês e as colheitas ainda não mostram estarem prontas. Por isso que acrescenta-se mais um mês, que é para ver o 13º mês. Isso para cumprir aquilo que Deus disse. Por isso não fiquem muito assustados quando virem um 13º mês. É uma realidade, segundo aqui aquilo que está escrito, não é? Então vocês podem lá ver, o mês de Nissan é sempre o primeiro mês, depois começam a navegar o segundo mês, terceiro mês, quarto mês e até o 12º mês de Deus. Lá para eles, não sei se calha em que mês, já esqueci, eles chamam de Adar. Quando vocês verem o mês de Adar, este é o 12º mês, mas no ano em que tem 13º mês, o mês de Adar aparece a dizer Adar 1, que é o 12º mês, depois aparece o Adar 2, que é o 13º mês. Portanto, assim vocês já sabem, o Nissan é o primeiro mês e o Adar é o último mês, e vocês podem se orientar dentro daquele calendário, porque orientar-se para poder ver os dias do calendário de Deus no calendário gregoriano é quase impossível. Lá tens que fazer muitas contas, tens que saber fazer grandes cálculos. E esses cálculos são já feitos lá nos aplicativos que eles têm no Android ou na Apple, e também nas páginas web onde eles têm os calendários. Portanto, vocês podem se orientar nisto. Voltando aqui para o que estávamos a ler. Então diz, no mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Eterno Yahweh. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães ázimos do Eterno Yahweh. 7 dias comereis pães ázimos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Eterno Yahweh. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. O que é que está aqui acontecendo? Eu vou deixar aqui para vocês, que é para verem isso. No verso 5 é o dia 14, que é o dia da Páscoa. Só que a Páscoa tem um período da Páscoa, como também a católica tem dito que existe um período da Páscoa. Sim, o período da Páscoa leva, num todo, 8 dias. O primeiro dia, que não é esse primeiro dia que Deus está aqui a dizer no dia 15, né? No verso 7, não é este primeiro dia, pronto. Estou a chamar de primeiro dia porque em vez de 7 estou a falar de 8 dias. Estou a incluir o dia da Páscoa, que é o dia da preparação. O dia 14 é o dia da preparação. E é o dia que corresponde ao dia em que o Messias Yeshua foi crucificado na cruz.
porque o Messias foi a nossa Páscoa. Então ele foi morto no dia em que o cordeiro era crucificado, era sacrificado. É no mesmo dia que ocorreu o sacrifício do Messias. E assim também não foi apenas no dia, mas também nas horas que Deus determinou. Por isso que lá nos evangelhos aparecem as horas. E muitos não percebem por que está se falar das horas. Não é só para nós sabermos das horas. Não, é para saber que cumpriu-se a profecia. No tempo determinado aconteceu aquilo que estava profetizado através destas solenidades, não é? Então, a Páscoa, dia 14, é o primeiro dia, mas posso pôr esse primeiro dia à parte. E depois, o dia 15, que é dos pães ázimos, também é uma época da Páscoa. É uma semana, são 7 dias, em que só se come pães ázimos. E nós vamos ver isso aqui. Então, a Páscoa começa no dia 14, mas o dia 14 em si é a preparação e a própria festa é no dia 15. E depois a celebração estende-se até o dia 21, porque, como vocês podem ver aqui, diz: 7 dias oferecereis oferta queimada ao Eterno, e ao 7º dia haverá santa convocação, nenhum trabalho fareis. Por isso que no dia 15 é um Shabat, é um dia de descanso. E no dia 21 também é um Shabat e também dia de descanso. Ou seja, marca o início no dia 15 e marca o fim no dia 21. Então, o início e o fim são Shabbats, dias de descanso. Mas então nós vamos ler o Êxodo, capítulo 12, e assim nós vamos poder entender melhor o porquê que foi instituída a Páscoa. Então diz assim: e falou o Eterno a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Ou seja, o mês em que estavam a sair do Egito seria o primeiro mês no calendário. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. Por quê? Porque eles tinham que tomar o cordeiro e sacrificá-lo, e tinham que comê-lo, e não podiam deixar sobrar nada até amanhecer. Por isso que eles tinham que ter um número suficiente de pessoas para poder comer aquele cordeiro naquela mesma noite, porque tinham que comer antes de amanhecer. O cordeiro ou o cabrito, pronto, aqui diz o cabrito, porque depois aí a palavra que diz cabras, como eu já também, eu acho que não vos avisei, na versão ACF, quando aparece uma palavra, uma frase em negrito, quer dizer que foi acrescido, não é uma coisa que está no original. Por que eles acrescentaram isso? Porque aqui diz cordeiro, depois aqui diz tomareis das ovelhas ou das cabras, e isto está no original. Portanto, ninguém vai poder tomar um cordeiro das cabras, que as cabras não geram cordeiros, mas sim geram cabritos, não é? Por isso que eles acrescentaram isso. Então, sempre que verem o itálico na ACF, é sempre este tipo de situação, são frases acrescidas. Algumas vezes já encontrei algumas que não faziam sentido e valia muito a pena não terem acrescentado. Mas pronto, algumas vezes, como é nesse exemplo, por acaso, fizeram bem. É bom para quem não percebe assim diretamente por si, não é? Que é para chamar a atenção, que é para a pessoa não passar por cima e às vezes até acusar. Deus está a dizer para tomar os cordeiros das cabras, pronto, para poderem perceber então as coisas. Então o cordeiro será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Nesse caso, se tomassem das cabras, era um cabrito.
e o guardareis até ao 14º dia deste mês. Ou seja, no dia 10 do primeiro mês vão escolher qual é o cordeiro ou o cabrito que eles iam comer no dia da Páscoa. Então vão guardar até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Não é todo o ajuntamento a sacrificar um único cordeiro, não. Cada agregado, ou os agregados que se juntassem, sacrificavam o seu cordeiro, não é? E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas, e a comerão. Os pães ázimos são os pães sem fermento. Nós vimos também ali 7 dias comereis pães ázimos, e vamos ver aqui, sempre que ouvirem falar de pães ázimos, são pães sem fermento. E comiam o cabrito ou o cordeiro assado, não podia ser cozido, mas sim assado no fogo, e tinham que comer durante a noite e não podiam deixar nada até amanhecer. Por isso tinham que juntar os elementos necessários para comer aquilo que eles iam preparar. Continua dizendo aqui: não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Portanto, este dia 14, que é a Páscoa, é o dia da preparação. Durante a Páscoa prepara-se o cordeiro e essas coisas todas, que é para na noite do dia 15, que é o dia dos pães ázimos, comer então a Páscoa. A Páscoa comia-se no dia 15, no dia dos pães ázimos. E não podiam cozer, mas sim, era sempre assar, né? no fogo. E nada dele deixareis até amanhã, até amanhã, sim, até amanhã, não é amanhã, outro dia, mas até amanhecer, não é? Mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo, isso é, os ossos, as coisas que restarem, não é? Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Eterno Yahweh. Então, esta é a verdadeira Páscoa de Deus, e não a Páscoa que nós temos aprendido através da Católica. Porque a Páscoa que nós aprendemos através da Católica, ela é uma Páscoa que foi inventada no século IV. Nós vamos ver aqui, eu vou passar para vocês. Se vocês pesquisarem Páscoa, o que se diz no Wikipedia, na enciclopédia, é exatamente a Páscoa católica. Porque esta Páscoa aqui o mundo observa, a maioria dos cristãos observam, é a Páscoa católica, mas não a Páscoa que Deus instituiu. Porque diz aqui, a Páscoa é uma festa móvel, o que significa que a sua data não é fixa em relação ao calendário civil. O primeiro concílio de Niceia, esse concílio, muita coisa que Deus estipulou foram alteradas nesse concílio, muitas coisas mesmo, vocês podem pesquisar aí. Há muita gente que acreditam que foi Jesus que trouxe certas regras para poder alterar as coisas que já estavam aqui, que Deus mandou observar, mas vocês vão ver que não foi Jesus que trouxe isso, mas sim, neste concílio tem esse concílio de Niceia e tem o concílio que é de Laodiceia, se não me engano também. Foram dois concílios terríveis em que trouxeram o paganismo dentro da igreja, basicamente isso. E as datas pagãs, e eles tiveram que pintá-las, né, com os nomes que estão na Bíblia. E eles mandam-vos observarem coisas que vocês não sabem, na verdade, o que é que estão a observar. E pronto, por isso que chegamos a um ponto em que, quando falamos da Páscoa, aparecem um ovo e um coelho. As mensagens, o coelho estava distraído ou está ocupado e mandou-me te dizer que este ano vai ser um ano espetacular. Pronto, o coelho, pronto. A Páscoa virou para o coelho, não é? Por isso,
nós temos que ter noção daquilo que nós escolhemos seguir e então fazer as coisas conforme Deus diz e não conforme as pessoas vão nos orientando, mas sim conforme aquilo que a Bíblia nos orienta. Então o que acontece é que este concílio estabeleceu a data da Páscoa como sendo o primeiro domingo depois da lua cheia após o início do equinócio vernal. É sempre no equinócio vernal, depois da lua cheia, Deus fala da lua nova e há alguém que insiste sempre da lua cheia, por isso que há sempre os zumbis também, lua cheia, os vampiros também, lua cheia, ou seja, essas coisas todas. Deus fala da lua nova e há pessoas que gostam muito daquilo que é contrário ao que Deus diz, então é lua cheia. Já que Deus escolheu a lua nova, a gente vai escolher a lua cheia, não é? Então, que é a lua cheia pascal, é assim que chamaram. Do ponto de vista eclesiástico, o equinócio vernal acontece em 21 de março. E isto é um erro catastrófico, porque o equinócio não está sempre a acontecer no dia 21 de março, porque entre o dia, diz aqui, pronto, embora ocorra no dia 20 de março na maioria dos anos, muitas vezes acontece na maioria dos anos no dia 20 de março. Pronto, isto é segundo os astrólogos também. E depois vem aqui dizer que por isso que a Páscoa varia entre 22 de março a 25 de abril. Só para vocês verem que isto do 21 de março está errado, porque se fosse sempre 21 de março, a Páscoa então com essa regra de ser sempre o domingo depois desse equinócio vernal, ia acontecer sempre dentro, pelo menos, de março, no começo de março, ou no fim de março, ou no começo de abril. Mas isso às vezes vai até 25 de abril. Portanto, só para verem que aqui há muita confusão. Quando nós queremos justificar coisas que não são com aquilo que é, as coisas ficam assim, totalmente confusas. Então, se depois quiserem, podem pesquisar muito sobre esta Páscoa instituída pela Igreja Católica, mas nós vamos ficar-nos aqui pela Páscoa que é de Deus, não é? Por isso que também chamam Yeshua do Cordeiro de Deus. Por quê? Porque isto da Páscoa simbolizava aquilo que estava a vir no futuro, mas quando eles receberam a Páscoa, literalmente foi-lhes dito que era para celebrar a saída deles do Egito. Só que esta celebração tinha uma profecia nela incorporada, que era a morte na cruz, o sacrifício que Yeshua ia fazer. Tanto que esse sacrifício ocorreu exatamente pela tarde, como está aqui a dizer, não é? Para fazer esse sacrifício à tarde. Se vocês forem no Evangelho, diz às 9. Às 9, se nós metermos em consideração o que Yeshua disse, que o dia tem 12 horas, podemos considerar isso uma média, não é? Porque depois vai variando. Se nós assumirmos que em média o sol nasce às 6, ou seja, o dia começa às 6, então se contarmos das 6 como uma hora, 2, 3, às 9 vai corresponder às 3 horas da tarde. Então o Messias foi morto às 3 horas da tarde, ou seja, morreu lá na cruz às 3 da tarde, exatamente o período em que Deus mandou sacrificar este cordeiro. Por isso que está lá no Evangelho, que é para dizer que realmente cumpriu-se a profecia. Então, continua aqui dizendo: e eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou Eterno Yahweh. E o Messias é o primogênito de Deus, é o primogênito e o unigênito, não é? E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. O sangue do cordeiro que eles matavam, ou do cabrito, eles passavam nas vergas e nos umbrais para poder ser então um sinal. Assim que Deus estava a passar em cada casa para matar os primogênitos,
entre animais e homens, Deus vendo aquele sinal passava por cima, e então não havia praga de morte dentro das suas casas. E este dia vos será por memória e celebrá-lo-eis por festa ao Eterno Yahweh. Nas vossas gerações o celebrareis, por estatuto perpétuo. Portanto, para quem quiser saber se é para celebrar ou não, basta ler o que está aí, depois faz aquilo que quiser, não é? Porque, como eu sempre digo, todos nós fazemos aquilo que nós quisermos. E isso por quê? Porque ninguém está obrigado, tipo, mecanicamente para poder fazer as coisas. Nós tomamos as nossas decisões. Aceito ou não, faço ou não, acredito ou não, por isso cada um depois tome a sua conclusão, não é? Mas aqui diz que é para celebrar por estatuto perpétuo, ou seja, para sempre. 7 dias comereis pães ázimos, ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. No primeiro dia tinha que se tirar o fermento, que para quê? Para não calhar as pessoas comerem pão levedado, mas não é só pão, bolos, bolachas, tudo com levedura não podiam comer. Então eles tinham que tirar isso por precaução. Não quer dizer que, por exemplo, se eles esquecessem algum fermento num canto e depois descobrissem esse fermento, estariam em pecado. Não, para que não comessem isso, ou seja, o pecado ia ocorrer, ou seja, a transgressão contra este mandamento, no momento que eles fizessem qualquer coisa com levedura e comessem. Por isso, para que isto não aconteça, Deus lhes aconselhou a tirar o fermento das suas casas, já no primeiro dia. Porque qualquer que comer pão levedado desde o primeiro até ao 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação. Também ao 7º dia tereis santa convocação, nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. E continua, segue dizendo: guardai, pois, esta festa, a festa dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito. Pelo que guardareis a este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Então, no mês da verdadeira primavera, nesse caso, né, na altura do equinócio vernal, eu acho que chama-se equinócio vernal, agora não tenho lá muito bem a certeza, sendo o primeiro mês, foi nesta altura que Deus tirou o povo de Israel do Egito. Por isso que Deus disse: vocês vão sempre ter isso como o primeiro mês, lembrando-os ou ensinando-os. Lá está, porque não sei se estava a lembrá-los ou se estava a ensiná-los, não é? Mas isso podemos saber se nós estudarmos muito bem a palavra, vamos entender, sim. E diz assim: no primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães ázimos, até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim o estrangeiro como o natural da terra. Ou seja, isto não é como muitos pastores andam a ensinar. Isso sim, alguns que vêm admitir, né? Isso sim é válido, mas isso é para os israelitas, isso é para os judeus, isso não é para nós. Pronto, diz aqui: assim o estrangeiro como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães ázimos, pão sem fermento, ou bolos ázimos também são bolos sem fermento. Nesse caso pode existir também bolachas ázimas, não conheço, mas também seria então bolacha sem fermento, nunca provei. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de hisopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e passai-o na verga da porta em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Eterno Yahweh passará para ferir aos egípcios. Porém, quando ver o sangue,
na verga da porta, e em ambas as ombreiras o Eterno Yahweh passará aquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas, para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto por vós e para vossos filhos para sempre. Lá está, para sempre. Para quem duvidar da palavra perpetuamente, está aqui outra palavra que é muito mais acessível. Ou seja, a Páscoa é para ser guardada para sempre. É diferente daquilo que é ensinado muitas vezes a dizer: não, o Messias veio, cumpriu-se a profecia, acabou, já não guardamos. Isto depois nós vamos falar muito bem dessas coisas quando fizermos o vídeo sobre as solenidades ou as festas de Deus, não é? Então, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Eterno Yahweh vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é este? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Eterno Yahweh que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios, e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Eterno ordenara a Moisés e a Arão. Assim o fizeram. E aconteceu à meia-noite, lá está, à meia-noite, que as pessoas já conheciam a meia-noite, mas isto não lhes servia de mudança do dia. A meia-noite acontecia já dentro do dia, porque o dia é composto por noite e dia. Isto é a composição do dia. Mas há a meia-noite e o meio-dia. Nem a meia-noite nem o meio-dia serve para a mudança do dia no calendário de Deus, porque isso já acontece, os dois estão já dentro do dia, não é? Do dia que é da noite e do dia. Então diz: e aconteceu à meia-noite que o Eterno Yahweh feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava em seu trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então clamou a Moisés e a Arão de noite e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide servir ao Eterno Yahweh como tendes dito. Foi então assim que Faraó aceitou libertar os filhos de Israel. Expulsaram-nos, como Deus tinha dito: eles vão vos expulsar, vão se apressar a pôr-vos fora da terra deles. E por causa dessa mortandade que eles então vão fazer isso. Então continua dizendo: levai também convosco vossas ovelhas e vacas, como tendes dito, e ide e abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam ao povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. E o povo tomou a sua massa antes de que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em suas roupas sobre os seus ombros. Fizeram, pois, os filhos... Lá está. Esse verso é muito apontado como a causa do porquê que Deus disse para comer pães ázimos. Porque eles, quando estavam a preparar a massa, levaram a massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em suas roupas sobre os seus ombros. Então fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra do Eterno Yahweh, e pediram aos egípcios joias de prata e joias de ouro e roupas. E o Eterno Yahweh deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, e estes lhe davam o que pediam, e despojaram aos egípcios. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar os meninos, ou seja, não contaram os meninos nem as mulheres. E subiu também com eles muita mistura de gente, ovelhas e bois, uma grande quantidade de gado, ou seja, estrangeiros também seguiram. E cozeram bolos ázimos, lá está, bolos sem levedura, da massa que levaram do Egito, porque não se tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito, e não se puderam deter nem prepararam comida.
e apontam mais também esse verso como o motivo de Deus dizer para durante estes 7 dias, então, dessa celebração não se comer os pães ázimos. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Afinal, eu tinha acertado, só faltava 30 anos, né? Fizeram 430 anos, sim. O apóstolo Paulo diz, já não me recordo bem, ou 400 anos ou 430 anos, mas ele está a se referir ao tempo que levou para vir a lei, né? E aconteceu que ao fim dos 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos de Eterno Yahweh saíram da terra do Egito. Dá a entender que saíram no dia do ano em que entraram também, ou seja, tinham entrado no dia 15 daquele ano lá no Egito. Do mesmo ano não, daquele mês lá no Egito. Esta noite é de vigília ao Eterno Yahweh, porque nela os tirou da terra do Egito. Ou seja, isto é uma coisa que nós também só descobrimos no ano passado, nós não sabíamos. Afinal, na Páscoa, na noite do dia 15, é uma noite de vigília a Deus. É uma noite, sim, para fazer uma vigília a Deus. Portanto, para aqueles que gostam de observar um calendário pagão que não tem nada a ver com Deus e gostam de celebrar o dia 31, como é que chama? O Réveillon, que é para poderem fazer uma vigília até a mudança do ano. Portanto, se procuram uma vigília, Deus aqui instituiu-se uma vigília, que é no dia da Páscoa, não é? Do dia 14 para o dia 15, sim, uma vigília até o amanhecer. Por isso, se quiserem vigília, aí está uma vigília que Deus instituiu. Mas se vocês quiserem vigiar por causa de uma mudança que para Deus não está a acontecer, porque vocês pensam que está a mudar o ano, isto está nos nossos pensamentos, porque nós determinamos que é assim, mas o que Deus determinou não é assim. Por isso, quando nós celebramos o novo ano, é para nós. Chega assim em vão, cada um pode fazer o que quiser. Chega assim em vão, irmos orar a Deus. Deus, que este ano seja maravilhoso e essas coisas todas. Este ano 2020 que tu nos traz, 2021 que tu nos traz, seja melhor que o 2020 e maldito o ano de 2020. Como muita gente amaldiçoaram e disseram, maravilhoso será o ano 2021. E o 2021 veio como um espelho de 2020, né? Esperemos que as coisas melhorem. Mas as coisas não são assim como as pessoas têm pensado. Isso tudo são tradições e mandamentos de homens, coisas que os homens inventaram ou instituíram para eles. Mas perante Deus as coisas são aquelas que Deus determinou. E aí Deus não muda as suas coisas porque nós decidimos mudar. Agora, só por uma curiosidade, nós vamos voltar aqui. Depois vocês podem continuar a ler. Deixem-me só ver aqui. Diz assim: disse mais o Eterno Yahweh a Moisés e Arão: esta é a ordenança da Páscoa, nenhum filho do estrangeiro comerá dela. Porém, todo o servo comprado por dinheiro, depois que houver circuncidado, então comerá dela. Ou seja, dá a entender que os que não são circuncidados não podem comer da Páscoa. O estrangeiro e o assalário não comerão dela. Numa casa se comerá. Não levarás daquela carne fora da casa, nem daquela quebrareis osso. Nem dela quebrareis osso. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Eterno Yahweh, seja-lhe circuncidado todo o homem. Ou seja, se for homem, primeiro tem que ser circuncidado para poder celebrar a Páscoa de Deus. Então chegará a celebrá-la e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Muita gente pensa que aquilo que se falava dos incircuncisos era uma coisa que os judeus inventaram. Não, Deus é quem instituiu a circuncisão desde Abraão, não é a partir daqui, desde Abraão que Deus instituiu a circuncisão, que todo aquele que se aproximasse dela fosse circunciso. E assim
é a promessa que foi feita a Abraão. E o pacto que Deus fez com Abraão disse que ele tinha que circuncidar todos os seus filhos homens e toda a sua descendência assim tinham que fazer. Por isso, Deus estava aqui a dizer que aqueles que forem incircuncisos não poderão comer da Páscoa ou celebrar a Páscoa. Então, continua dizendo: uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro. Eu tirei aqui. No 49 diz: uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrina entre vós. Ou seja, isto não é uma lei só para os filhos de Israel, mas sim é uma lei para todos aqueles que quiserem se aproximar de Deus. Não é uma lei judaica, como muita gente chama, né? Mas sim é uma lei para todos os filhos, para todos aqueles que quiserem abraçar as promessas de Abraão. Então haja uma mesma lei para o natural e para o estrangeiro. Lembrai-vos que o apóstolo Paulo diz que aqueles que se aproximam de Deus para fazer a sua vontade tornam-se descendência de Abraão pela fé. Através de quê? Através do Messias. Então, neste caso, tornam-se como se fossem naturais. Pronto, mas há o natural que é de sangue. E há uma oliveira brava que é enxertada na oliveira natural, não é? E o apóstolo Paulo diz: temei para que também não vos aconteça o mesmo que aconteceu com os ramos, lá está, não foram todos cortados, com os ramos que foram quebrados, não é? Então, uma mesma lei para o estrangeiro e para o natural. E no 50 diz: e todos os filhos de Israel o fizeram como o Eterno ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. E aconteceu naquele mesmo dia que o Eterno tirou os filhos de Israel da terra do Egito. Ou seja, os filhos de Israel abandonaram a terra do Egito neste mesmo dia. Pronto, e é assim que Deus instituiu a Páscoa. E a Páscoa serve exatamente para isso. E vocês podem contar, vocês sozinhos, os meses, ou vocês podem usar os calendários que eu citei para vocês. E também há aqui eu vou passar aqui para vocês um site. Vou pôr aqui assim. Tem um site aqui em que vocês conseguem ver as festas, as datas para as festas de Deus, e vocês podem ver então também a Páscoa, não é? Esse site, pronto, pelo menos essa página que eles têm, que eu não sei quem são essas pessoas e o que é que eles tratam, mas pelo menos tudo o que eles têm aqui, eles não têm nenhuma festa que seja festas acrescidas, mas aqui fala de todas as festas de Deus. A Páscoa 1, Pães Ázimos 2, Dia da Pentecostes 3, Festa das Trombetas 4, Dia da Expiação 5, Festa dos Tabernáculos 6. Isto aqui, o último grande dia é o quê? Pronto, isto aqui não sei. Isto aqui faz parte da Festa dos Tabernáculos também. Isto é o 8º dia da Festa dos Tabernáculos. Eles puseram isso como também uma festa. Eu acho que é porque Deus também diz que haverá santa convocação. Mas então são estes aqui, e aqui vocês conseguem ver desde o ano 2015 até o ano 2025. Por exemplo, a Páscoa em 2015 foi dia 3 de abril, dia 22 de abril, dia 10 de abril, dia 30 de março, dia 19 de abril. Nós começamos a comemorar a Páscoa aqui, no dia 30 de março, porque graças a Deus a minha vida mudou aqui em 2017, mas tinha sido já depois da Páscoa. E já no dia 30 de março já tínhamos conhecido essas coisas sobre a Páscoa, e desde então passamos a guardar a verdadeira Páscoa, que é a Páscoa de Deus e não a Páscoa católica, né? Depois tem abril de 2019, no dia 19, dia 8 de abril de 2020,
Esta foi a última que celebramos e agora no dia 27 de março iremos celebrar a Páscoa de 2021. E depois temos aqui os pães ázimos. Vocês veem, Deus disse dia 14 que cai dia 27. É a Páscoa, e no dia 15 são os pães ázimos, está aqui, dia 15 é dia 28, um dia a seguir o dia 27, e são 7 dias, então é do dia 28 até o dia 3, e depois tem o Pentecoste, mas nós vamos fazer um vídeo em que vamos ver essas todas as coisas. Por isso, para quem quiser ver a data da Páscoa e não se esquecer, ou qualquer coisa assim, pode vir aqui para esse site que diz www.omundodoamanhã.org/conectar/festivais anuais Deus. Pronto. E através disso, e eu vou pegar isso, vou pôr na descrição do vídeo, através disso vocês podem ver as festas, as datas da Páscoa que já passaram e as datas da Páscoa que vão vir. É que os tempos hoje em dia estão assim, né? Então, Daniel capítulo 7, verso 25, diz o seguinte, perdão, isto está a falar do anticristo, né? Assim muito mais conhecido, o anti-messias, o iníquo, o homem. Ele proferirá palavras contra o Altíssimo, vai blasfemar contra Deus, e destruirá os santos do Altíssimo, vai destruir, perseguir o povo de Deus. Isto aconteceu, grande perseguição, muitos foram mortos. E cuidará em mudar os tempos e a lei. Ou seja, este homem cuidará em mudar os tempos e a lei, os mandamentos, os tempos e os mandamentos. Ou seja, é exatamente o que nós estávamos aqui a ver, não é? No concílio de Niceia, eles mudaram muitas coisas. Ou seja, para perceberem como é que estava a se trazer o paganismo dentro da igreja. E assim foi estabelecido, e muita gente defende estas coisas com unhas e dentes. Nós vamos gravar um vídeo também em que nós vamos falar, ainda esta semana, vamos falar da semana em que o Messias foi crucificado. Porque estas coisas, Sexta-feira Santa, o Messias foi morto na Sexta-feira Santa. Muitos cristãos que não são também católicos, na Sexta-feira Santa, eles reúnem-se e lembram que o Messias foi morto num dia como este. E não é verdade, por causa do domingo de Páscoa, né? Que é uma coisa que sempre, a Páscoa é sempre no domingo. Vocês sabem que agora que Deus disse que a Páscoa é sempre no dia 14 do primeiro mês. E não são todos os dias 14 do primeiro mês domingos. Por ser um dia do mês, ele vai variando todos os anos. O dia da semana vai sempre variando. Porque o ano tem um ciclo que não é exatamente divisível por 7. Por isso e mais outros motivos, também a quantidade de semanas que existe dentro do ano, isso tudo contribui para que haja assim uma mudança todos os anos do dia da semana. Por isso a Páscoa pode calhar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, mas o que nós aprendemos é que é sempre domingo, e isto não é verdade. Isto é uma Páscoa inventada, podemos dizer assim, porque a verdadeira Páscoa de Deus é sempre no dia 14 do primeiro mês, que não é janeiro, mas sim o mês que vocês aprenderam. Por isso, convido-vos a procurarem esse vídeo que nós vamos lançar, e se puderem partilhar com os vossos familiares, os vossos amigos, era muito bom, para que as pessoas tomassem conhecimento daquilo que eles fazem, não é? Para quem quiser guardar a Páscoa no dia que Deus instituiu a Páscoa, já que querem celebrá-la, que possam celebrá-la no dia que Deus instituiu, porque eu acho que não vale a pena, não é, estar a celebrar a Páscoa num dia quando a Páscoa já passou. Muitas vezes é sempre quando a Páscoa já passou. Está sempre a calhar a Páscoa a ser celebrada quando a Páscoa já passou.
Então, não sei se já houve Páscoas que caíram no mesmo dia. Eu acho que já, que eu tive aí a ver, mas muitas vezes é sempre depois da Páscoa ter passado que o mundo cristão celebra então a Páscoa. E isto é triste. Vocês já viram o que isso é perante Deus? Imaginem-se, vocês estipulam uma data para os vossos filhos guardarem e vocês estão a observar os vossos filhos. Chega a data, ninguém está ali e passou a data, chegou uma data qualquer, de uma coisa qualquer, se calhar até uma coisa do inimigo, e é ali que os vossos filhos pegam, oh Páscoa, e fazem a celebração. Isso não é muito bom diante de Deus, é uma coisa que pelo menos eu ficaria muito triste, não é? E nós também temos que alegrar o coração de Deus, fazendo o quê? Cumprindo a sua vontade, guardando os seus mandamentos da forma que Ele nos ensinou, para que nós possamos então estarmos santos e nos apresentarmos santos e agradáveis perante Deus. Eu vos agradeço muito por terem assistido. Não esquecem de partilhar este vídeo. Gostava mesmo que fosse chegar a muita gente antes que a Páscoa, antes do dia da verdadeira Páscoa, que este ano é no dia 27 de março, estamos em 2021, não é? No dia 27 de março será à tarde, será a Páscoa do Eterno Yahweh, e no dia 28 o dia dos pães ázimos, que é o dia em que, na verdade, naquela noite do dia 28, a partir do pôr do sol, se metermos no calendário gregoriano, por exemplo, aqui em Portugal e em Lisboa, o horário é o mesmo em Portugal, talvez nas ilhas possa ser diferente. Portugal continental, isso vai acontecer por volta das 19 horas e pouco, é quando vai anoitecer, e então nós estaremos aqui comendo a Páscoa. Vamos estar comendo a Páscoa, nós vamos celebrar, vamos festejar a Páscoa, mas vamos preparar isso no dia da preparação, que é no dia da Páscoa, dia 14, no dia 27, e depois vamos comê-la também entre o dia 27 e o dia 28 do calendário gregoriano, porque que Deus vos abençoe e continuem a procurar a verdade e examinar as Escrituras. Quando alguém vos ensina, vão lá ver se realmente coincide com aquilo que está escrito, para que deixemos esse caminho para o qual o Constantino levou-nos, nos afastando da vontade de Deus e abraçando assim as coisas do mundo, que estejamos então de regresso para aquilo que é a palavra de Deus, para fazer tudo conforme a sua vontade. Então fiquem na paz de Yeshua. Muito obrigado por assistirem ao vídeo, e se puderem, inscrevam-se no canal, porque isso faz com que sempre que lancemos um vídeo apareça aí para vocês. Eu acho que é aquela função do sino, que é o desenho de um sino também, dá-vos notificações quando nós publicamos o vídeo. Isso pode ajudar-vos, mas é conforme vocês se sentirem à vontade, porque o que nós queremos é alcançar sim um grande número de pessoas, para que muitos venham a aprender estas coisas. E nós vamos também poder partilhar aqui alguns vídeos. Vamos ver como é que podemos produzir um vídeo para vocês conhecerem também algumas coisas que nós fazemos. Por exemplo, aquilo que nós servimos a Deus dando alimentos aos sem-abrigo, para vocês também aprenderem e saberem como é que podem começar a fazê-lo nas vossas cidades, nas vossas zonas, ou mesmo em instituições de órfãos e qualquer coisa assim, para vocês também poderem servir a Deus ajudando os pobres e os necessitados. Então fiquem na paz de Yeshua. Muito obrigado por assistirem ao vídeo.